Como que funciona, falando em inspiração aqui, como que é essa inspiração na hora que vocês fazem o workshop? Inspiração para novos músicos ou empreendedores? Fazer as versões acústicas é sempre divertido, parece que você está ensaiando no boteco, sabe? Então, cada vez sai de um jeito, cada vez você conta uma história da música que alguém lembra de alguma outra passagem que a gente não lembrava. Às vezes mentimos. Às vezes a gente mente também, mas geralmente é verdade. E é muito legal, porque como você vai trocando ideia com as pessoas, às vezes tem até gente que participou de alguma coisa que tem a ver com aquilo, né? Lembra a gente da história toda. É divertido demais, assim. A gente pode agregar outras músicas, a gente pode fazer um show informal, a gente conversa e ouve o que as pessoas querem ouvir e conta coisas realmente sobre ter gravado com uma porção de ídolos nossos, que é muito legal. Quer dizer, a história, quando a gente gravou com a Rita Lee, foi mais maluca ainda. Ontem eu estava conversando com um ex-baixista nosso que estava nesse disco, e ele me lembrou duas coisas. Ele me lembrou que a Rita Lee nunca tinha tomado tequila, ela tomou com a gente nesse dia, né? Não só ela, todos nós tomamos tanta tequila que a gente foi gatinhando para gravar a voz. Ela falou: "Você quer saber? Eu vou assim que está mais fácil." E aí fomos todos para o estúdio gravar desse jeito. Era a Rita Lee, não era qualquer pessoa, né? Eu não lembrava dessa história. A gente vai selecionando uma parte das coisas, uma parte fica, outra vai, né? É muito tempo você correndo atrás das coisas você fazendo do jeito que você gosta, sabe? E isso é um prazer muito grande que não se quantifica com grana, sabe? O que ele descreveu aí da menina dizendo que pode ser modelo, isso não tem preço, de fato. Às vezes você ouve de um fã que o cara... vocês são a trilha sonora da minha vida, o que vocês falaram e falam modificou meu modo de pensar, tal. Isso é muito sério, você está mexendo com a vida de uma pessoa, né? E às vezes os artistas, talvez eles cresçam demais e percam um pouco essa noção do quanto eles influenciam de fato a vida das pessoas. Ficam só números, né? O próximo disco como é que vai ser? Vamos fazer a mesma fórmula, tal. Eu acho mas que tem muito a ver com a sociedade maluca que a gente vive hoje, né? talvez com o egoísmo poderoso de nós todos, né, cara? Exato. As pessoas sobem no palco e acham que são extremamente especiais, mas acabou, você desce, todo mundo tem o mesmo tipo de... É um trabalho divertido, mas é um trabalho. Cansativo igual a todos, mesmas prós e contras. Exatamente. Meu pai não acha, ele acha que é melhor que trabalhar. É porque ele não vem fechar a bilheteria. Já que ele vier fechar e ver o do negativo, ele vai falar: puta, vou... Não, e quando a gente que era meio que nosso empresário de fato, a gente tinha vendido o show, um de nós, e acabava o show, você tá todo zoado, né, cara? 1h30, 2 horas de show. Lá, eu estouro umas latas de cerveja na testa, eu tomo banho de cerveja, é uma palhaçada do caralho. E aí, você tá todo zoado. Eu lembro que uma vez a gente acabou o show, obrigado, eu entrei numa cortina assim, o cara pegou a urna e fez assim: vamos contar o dinheiro. Bem que tinha dinheiro, né? Isso é todo fodido, cara. Cai todo sujo, todo suado, você contando aqui. Essas partes ninguém vê. Agora, essa história ainda é boa. A pior é quando você chega lá e não tem nada, né, cara? Bom, eu acho que o melhor, assim, que é uma história super bacana, é que mesmo com problema, com bilheteria que deu errado e tal, vocês têm uma liberdade de trabalho. Né? Se vocês quiserem inventar de fazer uma cachaça, ou mais calcinha, mais lingerie... A gente fez isso uma vez, a história da calcinha. E a gente fez uma promoção, quando a gente fez o financiamento coletivo, a gente já fez 2 ou 3, 2. E a gente ia premiar os nossos fãs, e um dos prêmios era a calcinha usada da nossa vocalista, que, aliás, estourou. Só que a gente cometeu um erro estratégico. Ela usava a calcinha e a gente punha dentro de um saco plástico. E aí mofou. Aí nós tivemos que fazer tudo de novo. Ela não aguentava mais. Pô, bicho, eu não aguento mais, eu uso 3 calcinhas pro show. Eu falei: tem que ir mais, pra gente mandar pro povo. Muito bom. E como é que você enxerga, Fiote, que vai ficar... não vai mexer na liberdade você... Agora que vocês estão caminhando meio para midstream, né? Vocês não são mais um artista que vende pouco, não são mais... vocês não têm mais a categoria numérica de artista independente. Até tem, depende do que a gente vai analisar, né? Mas a gente, graças a Deus, tem uma história feliz para contar hoje.
Acho que... Mas qual que era a pergunta? Você vai concluir ou posso já? Porque às vezes eu já vou respondendo, que você não esqueça no final. Eu acho que a liberdade... Nossa, eu não consigo ver o Emicida preso a nada, preso a nenhuma gravadora, porque tudo isso aqui que eu falei são coisas as quais são feitas a 4 mãos. Qualquer um que toca qualquer projeto com a gente sabe disso. Ele se envolve Mesmo em porque tudo. nenhuma gravadora vai oferecer nada melhor do que você já tem. Nenhuma. Sim, Nenhuma eu sei, hoje. já bati em todas já. Mas o caminho também de ser 100% independente também não é fácil. A gente sacrifica principalmente nossa família, né? Isso é uma coisa que eu tenho ponderado muito. Então, eu acho que a gente pode mudar a indústria fonográfica, mas é importante cada um saber do seu papel também, sabe? Que eu acho que é uma coisa que, nesse momento de revolução que a gente está vivendo na parte digital, é uma coisa que também tem ficado muito perdida, sabe? Outro dia encontrei uma amiga minha, e ela também é artista independente, tal, estava com outro empresário, só que ela saiu de lá e estava só falando mal do empresário. Eu falei, cara, mas você trabalhou com ele um tempo, não trabalhou? Alguma coisa de boa esse cara fez, porque você trabalhou com ele. Então, eu entendo que as gravadoras também têm um pouco desse papel também. Tem trabalho que eles fazem que são bons, as pessoas topam, entendeu? E depois, quando começa a cair, é que as pessoas reclamam. Mas quando estava lá em cima, não reclamou também, entendeu? Então, acho que vai muito do anseio de cada um, sabe? Para o que a gente anseia, porque a gente trabalha para isso aqui, é inviável para os caras que a gente fez, não cabe na matemática deles, e é bem claro. Mas essa clareza vem hoje para mim, porque eu percebo que a gente veio de mundos completamente diferentes, entendeu? Esse mundo ao qual a gente pertence, eles estão tentando descobrir agora, mas esse mundo já aconteceu, já é uma realidade, não é mais uma coisa que tem que ser estudada. O Brasil já funciona desse jeito, era um Brasil ignorado, então jamais vai funcionar dentro desse modelo. Só que a indústria é uma só, né? Então, quando a gente fala de capitalismo, se você parar para pensar os espaços de poder, todos são dominados por essas mesmas empresas, né? Então, os meios de comunicação, tá ligado? As empresas, até na indústria da moda como um todo, a hora que você vai ver, são tudo da mesma família. As regras são as mesmas. As regras são as mesmas, e são poucas famílias que mandam As grandes em corporações. todas as né? frentes, né? Então, de certa forma, você está retroalimentando isso, mas assim, eu coloquei eu já militei, já movimento rap, eu saí porque minha cabeça começou a ficar uma loucura, porque eu jamais vou conseguir salvar o mundo sozinho, entendeu? Então, acredito que a forma que eu posso fazer para ajudar as pessoas e para me ajudar é fazer o melhor naquilo que eu posso fazer, entendeu? Eu entendo que o melhor que eu posso fazer é fazer o meu sonho dar certo, entendeu? Inspirar outras pessoas. E eu acredito que essa forma foi a forma que eu encontrei de militar carregando os valores que eu carrego, assim, porque antes eu ficava numa neura muito grande, porque é isso, aí você vai num programa de televisão, os caras xingam, aí você vai na rádio, mas aí você olha lá na rádio, a rádio tem tal nome, as pessoas não sabem, aquela rádio é da Globo, é da Band, tá ligado? É do SBT, aí da rádio as pessoas não falam, tá ligado? Mas é da mesma família. Então, assim, e aí você vai ver o cara assim num jornal, assistindo a Folha, entendeu? É a mesma coisa. E aí, então, eu acho que você tem que saber aonde as pessoas respeitarem nossa arte, a gente vai, entendeu? Esse, para mim, é o parâmetro. Porque também, dentro dessa confusão toda que a gente vive, um processo também que eu vivi muito foi que, dentro dessas redações, tem pessoas como a gente todo dia, mano. Tá ligado? Teve um cara, amigo meu, jornalista da Rolling Stones, que desde a primeira vez que o cara foi fazer entrevista com a gente, o cara falou, mano, só sossego quando vocês estiverem na capa. E o cara só sossegou quando a gente estava na capa. Tá ligado? Porque eu tô falando para esses caras de vocês desde 2005. Entendeu? Até que o espaço foi crescendo. Um dia foi uma notinha, um dia foi uma matéria, um dia foi uma matéria de 2 páginas, no ano passado a gente estava na capa. E aí ele mandou mensagem soltando rojão. Tá ligado? Então, assim, tem essas pessoas também dentro das redações, dentro dos meios de comunicações, que ajudam pra caramba a gente. Ser independente é depender de um monte de gente, Exatamente. né, cara? Não tem jeito. Tem muita Não gente tem assim, jeito. graças a Deus. A música possibilita essa troca de energia muito sincera, que você faz vários amigos, às vezes você nem imaginou assim, essa pessoa vai... ela não ganha dinheiro, não ganha nada com isso, ela ganha realização, mas ela te ajuda onde ela está, entendeu? É louco isso. Qualquer lugar do mundo tem isso. Você vai fazer turnê... Quantas vezes fez turnê na Europa? E aí você recebe mensagem dos brasileiros, ô, mano, fazer uma feijoada aqui, tal dia, passa aí você já economiza o da diária. Já. Ó, vamos abrir para perguntas, a gente tem tempo, né?
Acho que deve dar umas 3 perguntas. Salve, Fiote, salve, Velhas Virgens. Quando a gente foi fazer aqueles shows lá na gringa, fui eu, você, Leandro, Niak, o Marcelo, para vender coisa, Marcelo. e o David para fazer que tava vídeo. lá, E eu vi agora nesse último show que vocês foram fazer lá para Japão. Tóquio, vocês foram, então é sempre você abre mão de um cara que talvez possa tocar alguma coisa para ir um cara fazer vídeo. Quando que vocês viram isso? Que fazer vídeos sobre o que vocês fazem é quase tão forte quanto o que vocês fazem em si. Quer dizer, não é só fazer aquele som, mas fazer com que os outros vejam o que você fez e tudo isso. Eu acho que tem muito a ver com a questão da nossa geração já, de entender que o show não é só aquele momento ali onde aquela plateia de 500 pessoas ou 1000 pessoas está te assistindo, né? Então, a gente, além de ter o desejo de ter toda a nossa trajetória 100% registrada por nós mesmos, todo o período, porque eu sempre fiquei pensando muito nessas bandas que depois de, sei lá, 30, 40 anos de carreira vão revisitar e você vê aquele documentário com aquelas câmeras tremendas, você fala, mano, onde os caras arrumaram essas imagens? Tá ligado? Então, eu sempre penso... E é louco que vira mó dor de cabeça, porque às vezes também falta o dinheiro para levar o videomaker, mas aí eu fico na minha cabeça assim, caralho, esse show não vai dar para ir, vou perder esse show como se fosse vai acabar o mundo, tá ligado? Fala, não, vai. Nem olha a planilha, fala, vai, bota o videomaker aí. E, porque tem que registrar. E isso cada vez mais ganha uma força grande na nossa trajetória. E é louco porque as pessoas realmente acompanham assim, né? Quando eu lembro que em 2014 a gente foi fazer uma turnê na Europa e não tinha como levar ninguém para registrar, e fui eu. Eu decidi que eu ia editar os vídeos. E aí eu não consegui editar o vídeo, mas eu consegui ficar tirando foto, porque eu esqueci uma coisa simples, que mano, o vídeo pesa muito, e meu computador estava velhinho. Então, na hora de começar a editar o primeiro, eu já xinguei todos os... Não dá para fazer essa porra, não, mano. Então, tirei as fotos, fui postando as fotos, mas aí, quando eu cheguei no Brasil, todos os shows que a gente passava, essa galera, vocês arregaçaram na Europa, né? E não sei o que lá, vi todos os shows lotados, porque a comunicação foi muito rápida. E agora, no Japão, é a mesma coisa também. Como a gente estava soltando um vídeo por dia, as pessoas estavam acompanhando como uma série mesmo. Então, você chega aqui, tem toda aquela reverberação, as pessoas sabem como é que foram e comentam, aquilo te gera outros negócios aqui também, né? Além de você manter essa relação próxima com o fã. Então, a gente, desde o começo, né, a gente sempre priorizou muito a linguagem audiovisual. Isso é fantástico, né, meu? Você imagina isso em 89. Não tinha como. Não tinha como. Não tinha como. Não tinha como, era caríssimo, não tinha... Acho que um celular, qualquer câmerazinha pequena... Hoje, qualquer faz um show, puta você registro, tem né? milhares de imagens de show. Mais alguma pergunta? Boa noite, meu nome é Fernando. Primeiro eu queria agradecer vocês pela inspiração aí que vocês causam na gente. Acho que isso é bem importante. O que eu queria saber, eu acho que talvez mais direcionado ao Fiote, você falou bastante que foi atrás de todos os caminhos, né? E como é que vocês escolhiam essas pessoas para trabalhar junto com vocês? Vocês pegavam pessoas já com experiência ou vocês capacitaram algumas pessoas? Como é que foi isso daí? Rapaz, isso é um processo bem louco, porque hoje tem algumas áreas que a gente consegue pagar de fato o que o profissional vale, tá ligado? Mas no começo não tinha condição. Então a gente abria a mão, eu e o Emicida abria mão do que a gente ia ganhar para colocar alguém para fazer aquilo ali, no começo. Então a empresa foi montada em cima disso, entendeu? Então a gente primeiro precisava de alguém. Antes eu respondia todos os e-mails de vendas, que a gente não tinha loja virtual ainda. Era o cara que vendia o CD, era o cara que fechava a bilheteria, enfim, fazia tudo isso, até o momento que a gente viu que precisava de mais alguém. E aí só que o cachê era muito baixo, então a gente acabou fechando um salário com o cara, e é o que a gente movimentava no show, a gente pagava aquele determinado profissional, né? Mas o modelo de contratação hoje é quase o padrão de toda a empresa. A única coisa que a gente tem para a gente, assim, aqui na nossa empresa, tem uma cota. Então, a gente olha realmente de onde a pessoa veio
E olha o perfil também, né? Então, porque a gente e até nas campanhas, tudo que a gente faz, 60% tem que ser negro, né? Para a gente privilegiar e dar possibilidade para as pessoas que vieram de onde a gente veio. E só que essa pessoa também não basta só isso, né? Tem que ser também, tem que estar capacitada, tem que ter feito uma faculdade, ou tem que ter muito interesse em seguir carreira. Mas eu olho muito também força de vontade. Assim, esse moleque mesmo que eu trouxe de Salvador, meu moleque, para mim, já não precisa fazer faculdade. Porque o moleque foi visionário. Ele trabalhava no McDonald's igual eu, só que de lá. E ele, quando o Emicida lançou a mixtape em 2009, ele mandou um e-mail para o Emicida falando que queria revender o CD do Emicida lá. E aí, através da revenda do CD do Emicida, que vendeu muito a R$5 lá para ele, ele começou a vender CD de outros artistas. Ele virou um distribuidor lá. O que ele fez? Saiu do Mac, tá ligado? E aí ele começou a vender os CDs lá, depois ele começou a vender o CD dele, o cara virou um puta empreendedor, só que ele não estava conseguindo viver lá, entendeu? Do que ele produzia. E foi aí que eu falei para ele, vem trabalhar comigo, porque só pela sua força de vontade, alguma coisa foda você faz. E faz, entendeu? O moleque pegou isso aí, ele que desenvolveu toda a confecção da coleção, nunca tinha feito isso. Entendeu? Eu fui lá, falei para ele, olha, eu e o Cabé, né? É assim, 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 assado, assim que funciona. Coloquei o Cabé para treinar ele, 2 meses. A gente brigou, claro, no processo, não tem dúvida. Comi o fígado dele algumas vezes, mas eu entendo que ele foi um guerreiro e ele, pela experiência que ele tem, ele conseguiu uma entrega perfeita pelo tempo que a gente tinha, porque a gente levantou isso aqui em 2 meses. É praticamente impossível, mano. O trampo, a missão que a gente deu para ele era uma missão assim, era só o cargo mais filho da puta que o cara pode ter. O pior lugar que ele pode estar, ele estava no pior lugar que ele poderia estar, porque tudo dependia dele e ele peitou. E assim, o que mais foda é que eu falo para ele, mano, você nunca para de sorrir, ele nunca para de sorrir mesmo. Tipo, todos os dias você vê um moleque, ele está sorrindo, ele está feliz pelo que ele está fazendo. E isso para mim é foda. E aí, Fiote, baseado nisso que você acabou de falar, eu tive... Vai falar mal de mim. Vou falar mal do Fiote. Tive a honra de trabalhar lá 1 ano e meio e me reciclar no mercado. E vocês conseguem uma coisa que, assim, há 20 anos que eu trabalho aqui e ali, vocês têm uma coisa, eu queria que você falasse mais disso, que é exatamente desse garoto que você falou. A proximidade com você e com seu irmão, vocês conseguem vender o sonho de vocês para quem está junto. Assim, a gente fica lá e a gente vira Laboratório Fantasma. E isso transforma o mercado. É o que vocês conseguem, de fato, fazer. Assim, a gente que ama trabalhar com música, eu sempre amei trabalhar com música, mas quando a gente vai para Laboratório Fantasma, é a fábrica de chocolate, aquela porra, mano. Explica para a gente essa força que você e seu irmão, de conseguir colocar na cabeça do cara... Assim, vocês cresceram em cima disso, né? Eu conheço o Mundico, o Cabé, todo mundo que está lá ama estar lá. Isso faz uma diferença enorme para a empresa? Sim, sem dúvida. É porque, tipo assim, os caras, as pessoas que estão lá dentro sabem que o nosso objetivo nunca é só o financeiro, sabe? Mas que o financeiro é o que possibilita a gente realizar o nosso sonho também. Então, são pessoas que iam fazer outras coisas de suas vidas e são gratas por terem tido essa oportunidade de trabalhar com algo que elas gostam, né? Então, o Cabé, por exemplo, foi um cara que eu tirei ele do correio porque eu sabia que ele gostava de música e sabia que ele tinha feito vários trampos que não deixavam ele feliz. Sabia que ele trabalhar com música ia ser uma realização dele, mas ser uma realização pessoal para ele. Então, eu queria ter alguém trabalhando ali que gostasse do que estivesse fazendo. E você vê no olho dele que ele é apaixonado pelo que ele faz ali, entendeu? O jeito que ele trata as pessoas e a forma como a gente lida com as pessoas no dia a dia, tratando as pessoas como pessoas, né? Eu acho que faz com que elas, quando a gente também está em momentos difíceis que a gente passa, sejam eles quais for, faz eles comprarem a briga junto e acreditarem naquilo para ir para cima, sabe? Porque eu digo que a gente não é como uma empresa normal, né, cara? A gente todo dia tem um novo desafio pela frente, né?
E eu acho que isso também instiga essas pessoas, porque elas também trabalham com projetos muito grandes, isso acaba inspirando elas, e elas se veem representadas em cada etapa do projeto que a gente faz, elas se sentem reconhecidas em cada uma das nossas conquistas, sabe? Então, eu acho que isso é importante para os funcionários, assim, porque o dia a dia não é fácil, né? Você tá todo dia entregar a sua vida dentro de uma empresa assim. Os funcionários têm que realmente gostar daquilo. Isso é uma coisa que a gente vai aprendendo depois, foi um lado que eu fui desenvolvendo depois, mas realmente essa galera é uma galera que faz a gente tocar todo dia e faz a gente, quando a peteca cai, eles não são só funcionários, eles realmente erguem o rolê de volta, tá ligado? Quando alguma coisa dá errada também, eles viram a madrugada e falam, não, vamos resolver isso aqui. E eu acho que isso vai muito dessa proximidade da gente entender que a gente somos o diálogo, né? Todos somos iguais, sabe? Então não é porque eu sou empresário ou porque o MC é o artista que eu não vou poder carregar um case, que eu não vou poder caminhar no mesmo rolê que os caras, sabe assim? Eu tive essa... Estava até falando para os caras, todo mundo vem me perguntar, né? Por que eu falei que eu queria morar no Japão, no Facebook, né? Porque as pessoas lá, nessa loucura que a gente vive aqui, lá eu vi uma coisa que eu achei que não era possível ter no mundo, que é realmente essa pessoa de um ser humano pensar no outro, tá ligado? Então, o cara que estava me contratando, e a gente foi muito bem contratado, assim, teve todas as condições foda, o cara era o cara que estava carregando os cases, tá ligado? O cara foi o cara que foi com a gente até o aeroporto, não sentimos preconceito em lugar nenhum. E eu acho que essa coisa de uma pessoa pensar com a cabeça do outro é o que faz a gente fazer do laboratório uma experiência que a gente imagina ser possível para a sociedade, sabe? Mas isso eu acho que só é possível com respeito e com diálogo. Bom, acho que é isso. Quer falar alguma coisa? Não. Ótimo. Bom, obrigada. Foi incrível. Feliz Virgens. Que ótimo. Saímos dessa mais inspirados e mais rebeldes.